Sabe quando a gente pensa em escravidão no Brasil? A primeira coisa que vem na cabeça é a Lei Áurea, 1888. E aí parece que a história acabou ali, né? Fim de papo. Mas o buraco é bem mais embaixo. A escravidão legal, aquela dos livros de história, essa sim, acabou. Mas a exploração de pessoas de forma brutal continua até hoje. Só que com outra cara, com outros métodos. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha só esse número. 50 milhões, essa é a estimativa de pessoas vivendo hoje, agora, em condições de escravidão moderna no mundo todo. É um número que choca e faz a gente se perguntar, que liberdade é essa que a gente vive no século XXI? Então, a grande pergunta é essa, né? Se a escravidão é crime em todos os cantos do planeta, como é que pode ter tanta gente nessa situação? Como é que essa prática sobrevive, muitas vezes bem aqui, debaixo do nosso nariz? Olha, antes da gente continuar, um ponto super importante, rapidinho, sobre a linguagem. Por que é melhor falar pessoa escravizada em vez de escravo? Simples. Porque ninguém nasce escravo. Ninguém é escravo na sua essência. A escravidão é uma condição violenta, imposta. Falar escravizado reforça que ali tem uma vítima, uma pessoa que teve seus direitos roubados. Faz toda a diferença, né? Ok, então vamos lá. Para a gente entender de verdade o que acontece hoje, a gente precisa primeiro separar as coisas. A escravidão moderna não é a mesma coisa que aquela que a gente aprendeu nos livros de história, sabe? A da Grécia, de Roma. São fenômenos bem diferentes. E aqui as diferenças ficam bem nítidas. Na antiguidade, a escravidão era legal, uma pessoa era tratada como propriedade, um objeto com dono. Hoje é crime, acontece às escondidas. Antigamente, o controle vinha da lei, da posse. Agora, o controle vem da coação, do medo, da manipulação, da exploração da vulnerabilidade de quem não tem para onde correr. E a coisa fica ainda mais clara se a gente coloca a servidão da Idade Média na jogada. A gente vê uma linha do tempo, uma evolução, sabe? Começa com a posse total da pessoa. Depois, a pessoa fica presa à terra, como um servo, até chegar no que a gente tem hoje, um controle que é totalmente legal, mas que funciona explorando a fragilidade das pessoas. Só que, na história do Brasil e das Américas, tem um capítulo que muda completamente o jogo: o tráfico de escravizados pelo Atlântico. Ele trouxe uma coisa nova, uma coisa terrivelmente sistemática que não existia da mesma forma antes: o uso da raça como desculpa para desumanizar. E o legado disso, bom, ele tá aí até hoje. E essa frase do Frederick Douglass, nossa, ela é perfeita. A escravidão acabou, mas a sua sombra persiste. É exatamente isso. A lei mudou no papel, mas a sombra, a ideia por trás, a estrutura de pensamento racista, ela continua por aqui, envenenando tudo e, claro, definindo quem são as principais vítimas hoje. Então, qual é o rosto dessa sombra no Brasil do século XXI? A resposta, infelizmente, é bem direta e nada surpreendente quando a gente olha o perfil de quem é resgatado do trabalho escravo hoje em dia. Os dados são gritantes. A grande, esmagadora maioria dos trabalhadores resgatados, de condições análogas à escravidão no Brasil, são pessoas negras e pardas. Isso não é acaso. É o eco direto da nossa história. É a tal da sombra que nunca foi embora de verdade. Então fica muito claro qual é o alvo, né? A escravidão moderna se alimenta da vulnerabilidade. Ela vai atrás de quem tem menos estudo, menos grana, menos apoio. Pessoas que se mudam dentro do próprio país tentando uma vida melhor, ou imigrantes de países vizinhos que chegam aqui cheios de esperança e caem numa armadilha. E não vamos pensar que isso acontece só lá longe, no meio do nada. Não. Essa exploração está infiltrada em setores gigantes da nossa economia. Da fazenda de gado à obra do prédio na cidade. Da oficina de costura que faz a roupa que a gente veste, ao trabalho doméstico, muitas vezes dentro da casa ao lado. Está por toda a parte. Agora, um ponto crucial para entender. Para ser escravidão hoje em dia, não precisa ter corrente, não precisa ter pelourinho. A nossa lei, o artigo 149 do Código Penal, é bem clara e específica sobre o que configura esse crime. A lei é super direta. Ela define o crime a partir de 4 situações. E o mais importante, basta uma delas acontecer, só uma, para já ser considerado trabalho análogo à escravidão. Vamos lá. Primeiro, o trabalho forçado. Segundo, a jornada exaustiva, que destrói a saúde. Terceiro, as condições degradantes, que é negar o mínimo de dignidade. E por último, a servidão por dívida, aquela armadilha de dívidas ilegais. E de todas essas, a que os fiscais mais encontram por aí no Brasil são as condições degradantes. É o ato de tratar um ser humano como um objeto,
uma ferramenta que pode ser usada e descartada. É negar água potável, um lugar decente para dormir, um banheiro. É a forma mais perversa de dizer que aquela vida não vale nada. No fim das contas, a grande virada de chave é essa. A escravidão moderna não é mais sobre ter a posse legal de uma pessoa, como se fosse um bem. Ela é sobre ter o controle legal, total, sobre a vida, o trabalho e a liberdade de alguém. Pois é, a escravidão não acabou. Ela só trocou de roupa, se disfarçou, ficou mais difícil de ver, mas a brutalidade, no fundo, é a mesma. E agora que a gente consegue enxergar um pouco melhor esses novos rostos do crime, a pergunta que fica é: o que a gente faz com essa informação? Como podemos combater essa realidade?